Bom dia a todas. Hoje nós vamos aprender a fazer essa luva infantil aqui, que vocês me pediram tanto, tá? Então, eu vou ensinar a maneira como eu faço. Eu faço com uma agulha reta, com o tricô tubular. Então, aqui, eu já dei andamento aqui nos dedinhos, mas eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a luva. Primeiramente, você vai ter que tirar a medida da mão, ou da criança, ou do adulto, de quem você for fazer a luva. Normalmente, eu meço do dedo médio até o punho, para saber o tamanho da luva que eu quero, tá? E marco num pedaço de papel. Aqui nessa minha luva, por exemplo, deu 12 centímetros. Feito isso, eu vou fazer a medição do dedo médio, tá vendo? Até aqui, assim, olha, da palma da mão. Até essa linha da palma da mão. Então, eu meço daqui a aqui. Depois, eu vou medir dos dedos até o punho, até o pulso aqui. Aqui, no caso aqui meu, deu 5 centímetros, tá vendo? E depois, eu meço o tamanho do punho que eu vou fazer. No caso aqui, deu 2,5. Feito isso, eu vou medir a altura do dedo polegar, aqui deu 3, do dedo indicador, deu 4, do dedo médio, deu 5 centímetros, do dedo anular, deu 4, e do dedo mindinho deu 3, tá? Isso tudo eu vou anotando. Aí, para que eu possa saber quantos pontos eu vou colocar em cada dedo, eu uso uma agulha de crochê e faço assim, olha. Eu vou fazer correntinhas. Aqui no caso, eu vou fazer 10 correntinhas. Por que eu estou fazendo 10 correntinhas? Porque eu já sei a quantidade de pontos que eu vou pôr na minha agulha para poder fazer o dedo. Fiz isso aqui, eu vou saber a largura do dedinho da pessoa. Então, eu venho aqui, ó. É só um exemplo, tá? Como foi que eu fiz. Eu venho aqui e meço. Então, deu na metade, então deu 5 correntinhas. Então, na real, eu vou colocar 10 pontinhos, tá certo? Faço isso com todos os dedos. Então, aqui, por exemplo, o meu polegar, eu coloquei 10 pontos. No indicador, no médio, no anular e no mindinho, eu coloquei 8 pontinhos, tá? Usando essa mesma técnica que eu mostrei para vocês aqui. Bom, você pode usar a agulha que você quiser. Como nós vamos fazer o processo do tricô tubular, eu vou usar uma agulha reta, certo? E eu já adiantei aqui, tá vendo? Eu já dei uma adiantada para depois mostrar para vocês como nós vamos dar continuidade na luva. Então, eu faço primeiro o polegar, deixo ele aqui na agulha me esperando. Aí, eu faço o indicador, venho e deixo ele aqui. O médio, a mesma coisa. O anular, a mesma coisa, e vou cortando o fio. Só que no dedo mindinho, eu faço, mas eu não corto o fio. Porque é aqui que nós vamos fazer esta parte aqui, ó. Eu vou fazer a união dos dedos para poder chegar até aqui a altura do polegar. Normalmente, a altura do polegar, quando eu chego para emendar o polegar, ele é metade da palma da mão. Então, por exemplo, se aqui nessa minha luva eu tive 5, então o meu polegar tem 2,5, tá? Foi aonde eu já vim e uni o polegar.
sempre, ó. Você pode ver que a palma da tua mão, aonde você vai unir o dedo, polegar, é a metade da palma, tá certo? Bom, feito tudo isso, eu vou deixar a fita aqui. Vou tirar isso daqui por enquanto. Então, eu venho aqui agora. Vou cortar essa parte aqui que tá já com nozinho. Não interessa. Vou colocar numa agulha reta. Vou usar essa de 2 pontas, porque ela é menorzinha, para mim facilita mais eu poder mostrar para vocês como eu faço. Então, eu vou fazer o polegar e os outros dedos vão ser iguaizinhos o do polegar, só vai na quantidade de pontos. Então, aqui, olha, eu vou fazer um nó corrediço, tá? Dou uma apertadinha nele aqui e agora eu vou colocar 10 pontos na agulha, olha, 3, 8, 9, 10. Terminei de fazer, eu venho aqui e dou um nó. Vou dar uma amarradinha aqui. Por que que eu faço isso? Fiz um nozinho aqui no começo e um nozinho aqui. Porque quando eu terminar de fazer o dedinho, eu já posso cortar a linha. Porque ele não vai me escapar ponto nenhum. Desculpa, gente. Então, vamos dar início. Esse fio aqui, juntamente com o fio que eu vou trabalhar, ele vai ser meu fio condutor, aonde eu vou saber, até chegar aqui novamente, que eu dei uma volta toda no meu polegar. Você vai entender. Então, eu venho aqui e vou começar o meu trabalho. Então, eu faço um tricô, tiro um ponto sem fazer em tricô. Venho, dou uma ajustada aqui no meu nozinho. Novamente, um tricô, um ponto sem fazer em tricô. Vou fazendo assim até o final da carreira dos meus 10 pontinhos. Olha, tiro um sem fazer. Me sobraram 2 pontos. Esses 2 pontos eu vou trabalhar ele em tricô. Faço 2 tricôs. Até aqui eu fiz um lado da luva. Vou virar meu trabalho, estou dando a volta para fazer a parte de trás do meu dedo. Vou fazer exatamente como eu fiz no começo da carreira. Um tricô, tiro um ponto sem fazer em tricô. Um tricô, e vou assim até o final da carreira. Fazendo desta forma. Me sobraram 2 pontinhos, eu faço 2 tricôs. Ajusto aqui direitinho. Então, aqui eu vi que eu já dei a volta, tá vendo? O meu fio tá aqui do lado esquerdo, mas pro nada. Vou fazer a segunda volta. O meu fio condutor tá do meu lado esquerdo, mas aqui está para dentro do meu trabalho. Então, eu vou iniciar a segunda volta. Já na segunda volta, o que eu vou fazer? Eu não vou tecer esse ponto em tricô, eu vou passar ele sem fazer para essa agulha aqui. Porque se você for ver, todo o meu trabalho, quando eu não tenho ponto de borda, eu tiro meu primeiro ponto sem fazer, tá? Para que a minha lateral fique perfeita. Então, passei meu ponto sem fazer para cá, agora eu tiro um ponto sem fazer em tricô, um tricô,
um sem fazer em tricô, um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer e 2 tricôs. Viro o meu trabalho. Novamente, passo esse ponto sem fazer, tiro um ponto em tricô, faço o seguinte em tricô. Um sem fazer, um tricô. Um tricô, um sem fazer e 2 tricôs. Vou fazendo desta maneira até eu atingir a altura do meu polegar. Por que que eu tiro o ponto sem fazer? Tá vendo que quando eu tiro o ponto sem fazer, você vê que ele fica perfeito como se eu estivesse fazendo ele circularmente, tá vendo? Se eu não tiro ele sem fazer, ele vai ficar demarcado aqui com uma linha, como se eu tivesse costurado a luva. Por essa razão que eu tiro. Vou fazer dessa maneira o polegar. Terminei meu polegar, eu venho aqui até o final da minha agulha, deixo ele aqui esperando. Aí, vou fazer o indicador. Então, como eu não vou continuar, porque eu já dei andamento, o que eu faço? Terminei o meu polegar, eu venho aqui, corto o meu fio. Cortei o meu fio, eu vou amarrar ele aqui, para ele não soltar. Então, eu introduzo a agulha aqui, olha, puxo e prendo a minha linha novamente, ó. Fiz um nozinho, tá? Que o nozinho vai ficar aqui nessa junção. Vou fazendo dessa forma o polegar, o indicador, o dedo médio, o polegar, o dedo médio, o do meio, o anular e o mindinho. Vou fazendo esse procedimento que eu mostrei aqui no polegar, cortando quando atingirmos a altura do dedo. Só que aqui no dedo mindinho, eu não vou cortar o fio, certo? Então, agora, eu vou passar pra cá, olha. Deixa eu tirar a linha daqui. Então, como eu falei pra vocês, olha. Eu vou trabalhar com a agulha circular como se ela fosse uma agulha reta, tá certo? Então, eu fiz o polegar, cortei o fio, amarrei como mostrei, passei pro indicador, fiz a mesma coisa, o dedo do meio a mesma coisa e o dedo anular também. O mindinho tá aqui, ó. Então, eu já cheguei na altura do mindinho. Lembra que eu falei para não cortar o fio? Olha, eu já cheguei aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou unir os meus dedos. Aí, eu coloco todos aqui em posição. O ruim de trabalhar com a agulha circular é que ela fica enroscando. Por isso que é bom trabalhar com a agulha reta. Mas para facilidade de eu gravar, eu tô usando a circular. O polegar, eu continuo deixando ele na espera. Então, vamos dar início, olha, todos os meus fios, tá vendo? Pro lado esquerdo, que é o meu fio condutor. Então, agora nós vamos na união. Quero que vocês prestem atenção agora. Então, vamos lá. Um ponto sem fazer,
que eu tiro da agulha, né? Aí eu venho um sem fazer, um tricô, um tricô. O meu último ponto do mindinho, eu vou unir com o anular. Então, eu vou pegar um ponto, meu último ponto daqui, com o primeiro de cá, do dedo. Olha, pego os dois juntos, faço ele em tricô. Fiz isso, dou uma ajustada, dou uma apertadinha para ele ficar bem juntinho. Venho e continuo fazendo o meu trabalho. É bem simples, tá? Ó, cheguei no meu último ponto, venho e pego com o meu primeiro ponto do outro dedo. Dou uma apertadinha, pego os dois juntos, acerto aqui bem direitinho, para que ele não fique aquele buraquinho entre os dedos, tá? Caso fique o buraquinho, que seu ponto pode ser um pouquinho mais largo que o meu, tem esse fio aqui justamente que a gente deixa, que é para dar os pontinhos na luva, tá? Se você fizer do jeitinho que eu tô te mostrando, você não vai precisar dar pontinho nenhum. Então, aqui, olha, meu último ponto com o indicador. Peguei os dois juntos. Continuo o meu trabalho. Sempre ajustando um pouquinho, tá? Tiro sem fazer e os meus dois últimos pontinhos. Fechei aqui no meu indicador. Viro o meu trabalho. Novamente, tiro o meu ponto sem fazer. Olha, um sem fazer em tricô. Vou fazendo exatamente como eu fiz a parte da frente da luva. Meu último ponto, tá vendo? Desse dedo, eu vou pegar com o primeiro desse aqui, ó. Vou fazer exatamente o que eu fiz do outro lado. Dou uma acertadinha. Dou uma puxadinha. E continuo tecendo. Olha, novamente, meu último ponto com o primeiro. Pego os dois juntos. Sempre dê essa puxadinha para que ele não fique nenhum buraquinho. Que ele fique bem certinho na junção dos dedos. Novamente, os dois juntos. Ó, terminamos de unir os dedos. Tá? Olha como ele fica certinho, sem buraco algum, ó. Ele não vai formar buraquinho nenhum. Agora, aqui, nós vamos dar continuidade ao trabalho. Vamos fazer essa parte aqui, olha. Fizemos a união da luva, dos dedos. Agora, nós vamos descer até a altura de pegar aqui do indicador até aqui tem 2,5 centímetros. Vou descer até aqui para poder unir o polegar.
Vou dar andamento e volto em seguida com vocês. Olha, cheguei nos 2,5 centímetros, tá? Do dedo indicador até esse risquinho aqui, olha, tá vendo? Olha, do indicador até a altura do dedão, do polegar. Então, agora nós vamos fazer a união do polegar. Coloca ele aqui, pertinho. Nós vamos fazer exatamente o que fizemos na união dos outros dedos. Então, eu vou desmanchar esse aqui. Então, meu último ponto da palma da mão com o primeiro ponto do polegar. Venho aqui, pego os dois juntos. Aqui você tem que unir bem para ele não abrir aqui no meio, tá? Peraí. Esses fiapinhos tem que tomar cuidado para ele não sair. Então, vem aqui. Pego os dois juntos. E continuo fazendo. Porque se você pega no desfiado da lã, ele não abre, sabe? Ele fica preso. Então, você vê aqui, ó, que ele tá soltinho. Vira o trabalho. E faço igual. Olha, meu último ponto com o primeiro aqui da palma da mão. Dá uma ajustada, bem ajustada aqui nele. Aqui e aqui, ó. Pra ele não abrir, tá vendo? Que ele não vai formar o buraco. Vou fazendo desta maneira até atingir aqui o punho. Aqui o pulso da gente, tá? Até atingir aqui, que seriam os outros 2,5 centímetros. Vou fazendo dessa maneira. Quando chegar no punho, eu volto com vocês. Olha, já cheguei nos 5 centímetros. Tá? Agora, nós vamos começar o punho. Fácil de fazer, só prestar atenção agora. Nós vamos continuar o punho no tricô tubular. Então, aqui aonde eu tirava sem fazer, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Então, eu vou fazer um tricô, um sem fazer, passo meu fio atrás, um meia. Novamente, meu fio na frente, tiro um sem fazer,
um tricô, um sem fazer, fio atrás, um meia. Sempre o que você for tirar sem fazer, o fio tem que estar na frente, tá? Olha, um tricô. Meu fio ainda continua na frente, tiro um sem fazer, levo o meu fio atrás, um meia. Fio na frente, tiro sem fazer, um tricô. Tiro sem fazer, fio atrás, um meia. Vou fazendo assim até o final da carreira. Um tricô. Tiro sem fazer, um tricô e um meia. Onde nós terminávamos com 2 tricôs, agora nós estamos fazendo a sanfoninha, né? De um tricô e um meia. Então, um tricô, um meia. Volto. E faço exatamente como eu fiz lá do outro lado. Um tricô, tiro sem fazer, fio atrás, um meia. Fio na frente, tiro sem fazer, um tricô. Fio na frente, tiro sem fazer, levo meu fio atrás, um meia. É só isso. Meia, tiro sem fazer, um tricô e um meia. Viro meu trabalho, tudo novamente, olha. Um tricô, um sem fazer, fio atrás, um ponto meia. Vou fazendo dessa maneira até atingir os 2,5 centímetros de barrinha, tá bom? E volto em seguida com vocês. Olha, cheguei já no punho, ó, tá? Olha, terminei a luvinha. E agora aqui nós vamos arrematar o punho. Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma agulha auxiliar. Porque se eu arrematar desta maneira aqui, ela vai ficar fechada. Então, eu quero que ela abra o punho. Então, para que abra o punho, eu vou usar essa agulha e mais uma, tá? Então, vamos supor, você está usando agulha reta, né? Você vai precisar de só uma agulha, que é essa daqui. Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou tirar um de cá e com a outra agulha eu tiro um outro ponto para trás.
Você só vai precisar de uma agulha auxiliar justamente para você dividir o seu trabalho, olha. Os pontos que eu tirei sem fazer, estou pondo aqui atrás nessa outra agulha. Vou fazendo dessa maneira. Tá vendo? Estou dividindo o meu trabalho. Olha aqui, tá vendo? Que ele vai abrindo. Por que que ele é tubular? Porque ele fica com essa parte todinha oca, tá vendo? Por dentro. Vou fazendo assim até terminar e volto em seguida. Olha, terminando aqui, olha, de tirar os pontos. Você tem a mesma quantidade de pontos numa agulha como na outra. Feito isso aqui, vou puxar para cá. Vou colocar aqui, ó. Então, agora aqui nós vamos arrematar o ponto. Então, eu vou tirar esse ponto aqui em tricô sem fazer. Aí, eu faço um meia. O que eu tirei sem fazer, eu passo por cima desse. Agora, eu vou fazer o tricô, a mesma coisa. O de trás por cima do primeiro. Vou fazendo dessa maneira até terminar toda a volta. Toda a volta do punho, olha. Diz aí nos comentários se você gostou desse modo de fazer a luva, se tá gostando do trabalho. Se gostou, deixe um joinha, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal para que você possa acessar os vídeos em primeira mão. Me ajude a divulgar o canal, tá? Olha, bem simplesinho. Se você, por exemplo, não tenho agulha auxiliar, não tenho, como é que eu faço? Tira num alfinete grande, sabe? Aqueles que a gente usa para colocar os pontos à espera, também serve. Olha, terminei esse lado. Aí, agora, com a agulha, deixa eu tirar daqui. Agora, eu vou pegar os pontos da agulha auxiliar. Então, eu venho aqui. E continuo fazendo, tá? Vou terminar a carreira. Aqui me soltou um pontinho. Não, tá certo. Vou continuar a carreira. Arrematando.
E aqui deu uma impressão de ter soltado, mas não soltou não, olha, tá vendo? Tá certinho. E volto em seguida. Olha, já estou terminando. Venho aqui. Vou cortar o meu fio. Vou passar aqui por dentro. E arremato. Vou usar uma agulha de tapeçaria. Para vir aqui, olha, no comecinho da nossa luva. E fechar o punho certinho, tá? Aí eu venho aqui por dentro. E vou arrematar o meu fio. Olha, terminamos a luva. Esse fio aqui serve, como eu falei, se ficar algum buraquinho, olha. Como não ficou, você vê direitinho aqui, ó. A junção dos dedos. Tá vendo? Fica perfeita dessa maneira como eu mostrei pra vocês. Então, aqui, como ele já tem o nozinho, e mesmo aqui também tem o nó, nós podemos cortar o nosso fio, tá? Então, eu venho com a tesoura. É só cortar, porque ele está bem amarrado. Como eu mostrei no início do vídeo, fazendo o polegar, né? Aqui também eu posso cortar. Aqui também. Tá? Agora nós vamos virar a luvinha pro lado do direito. Ela foi feita toda do lado do avesso. Tá vendo que não fica buraco? Ó. Não tem nenhum buraquinho. A nossa luva não tem costura nenhuma. Um outro dedo. E o último dedinho aqui. Tá? Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa maneira como eu faço
qualquer luva, qualquer tamanho, tá? A gente acerta direitinho aqui os dedos. Você vê que ele fica redondinho aqui. Aqui já tem o formato da mãozinha da criança, né? Então, fica mais gordinha. Aqui fica uma tripa. A hora que ela coloca na mão, aqui fica tudo o formatinho dos dedos, tá vendo? Dá a impressão que ela é menor e não é. Mesmo tamanho. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada pela paciência. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todas e um beijo.